e se em uma terra, onde o sol nunca se põe por acaso, os deuses tivessem cometido o erro mais antigo de todos, acreditando que a ordem seria suficiente para conter a fúria de um pai que já perdeu tudo. Há mundos que se sustentam pela repetição, pelo equilíbrio meticuloso entre nascimento e morte, pela crença silenciosa de que nada foge ao peso exato da balança invisível que governa o tempo. O Egito era assim, um lugar onde cada amanhecer obedecia a um ritual antigo, onde o curso do rio, o movimento das estrelas e até o destino dos homens pareciam escritos muito antes do primeiro suspiro. Mas existem forças que não foram feitas para caber em ciclos, e quando essas forças são provocadas, o mundo não desmorona de uma vez. Ele começa a errar lentamente, quase de forma imperceptível. Diziam que aquele estrangeiro havia mudado, que o ódio havia sido domado pelo silêncio dos anos e pelo peso da paternidade. E foi nesse conforto perigoso que os deuses do Egito observaram, à distância, o homem que atravessava suas areias como uma sombra deslocada do próprio tempo. Não havia pressa em seus passos, apenas um silêncio denso, carregado de algo que não se deixava medir, enquanto os templos continuavam erguidos. Os cânticos ecoavam e o sol permanecia firme no céu, como se nada pudesse ameaçar a ordem que sustentava aquele mundo. Foi então que a decisão foi tomada, não com raiva, mas com arrogância serena, quando Ra, soberano do céu, julgou que tocar o filho seria uma lição, não uma sentença, enviando Sat como instrumento de um aviso que jamais deveria ter sido escrito na carne. O deserto não gritou, o céu não escureceu. O mundo não reagiu de imediato, apenas aceitou em silêncio o corpo que caiu na areia, marcado por um símbolo antigo, um selo que não pedia vingança nem anunciava profecias. Apenas afirmava, com crueldade ritualística, que até o filho de um deus podia ser tomado. Naquele instante, algo se deslocou no coração do mundo, não como uma explosão, mas como um vazio que se abriu lentamente, profundo demais para ser preenchido por palavras ou orações. Quando Kratos se ergueu diante daquele cenário dourado, não houve lágrimas nem gritos, apenas uma quietude absoluta, tão pesada que fez o vento recuar e as sombras se alongarem de forma errada. Ali, sob o sol imóvel do Egito, não nascia uma guerra por justiça ou equilíbrio, mas algo muito mais antigo e inevitável. A certeza de que, ao tocar no último elo que o mantinha humano, os deuses haviam transformado seu próprio panteão em um novo Olimpo condenado a cair. O Egito recebeu Kratos sem alarde, como se a própria terra tivesse decidido observa-lo antes de reagir, deixando que seus passos afundassem levemente na areia quente, enquanto o sol permanecia suspenso no céu, imóvel demais para parecer natural. Havia um perfume antigo no ar, mistura de pedra aquecida, incenso distante e água do rio. E tudo parecia obedecer a uma cadência precisa. Um mundo que respirava segundo regras próprias, sem pressa, sem desvios. Kratos avançava em silêncio, sentindo a presença de algo maior do que cidades e templos. Uma ordem que não precisava se impor pela força, porque acreditava ser eterna. À medida que se aproximava dos grandes santuários, os sons do mundo começaram a se reorganizar ao seu redor, os cânticos tornando-se mais graves, o vento passando a soprar em círculos largos, como se delimitasse um espaço sagrado, onde o erro seria finalmente corrigido. Foi nesse limiar que Osíris se revelou, não com estrondo, mas com solenidade, surgindo como parte do próprio cenário, envolto por uma presença serena que parecia sustentar o peso do céu e da terra ao mesmo tempo. Não havia provocação naquele encontro, apenas a sensação de que o ciclo havia decidido agir, como se a existência daquele estrangeiro fosse uma falha estatística que precisava ser ajustada. O primeiro movimento não foi um ataque, mas uma pressão invisível, um peso que se acumulou lentamente sobre o corpo de Kratos, dobrando o ar, fazendo a areia vibrar em padrões circulares, como se o mundo inteiro estivesse sendo instruído a rejeitá-lo. Quando a luta começou, ela não explodiu, ela se desenhou, lenta
e inevitável, com golpes que pareciam cortar não apenas a distância, mas o próprio espaço, enquanto a luz do sol se filtrava em feixes dourados, que se moviam em sincronia com a vontade do Deus. Kratos respondeu como sempre respondera, com força bruta e instinto. Mas havia algo diferente ali, pois cada impacto encontrava resistência não em carne ou armadura, mas em uma lei antiga, que se dobrava sem se quebrar. O combate assumiu um ritmo quase ritualístico, como se ambos estivessem presos a uma coreografia invisível, onde a fúria encontrava a ordem e era lentamente desacelerada, diluída, absorvida. Colunas ao redor se partiram com estrondo contido, a areia ergueu-se em véus densos que logo voltavam ao chão, e o céu permaneceu intacto, indiferente, reforçando a sensação de que aquela luta não havia sido travada para vencer, mas para ensinar. Kratos sentiu a força ser drenada não por dor, mas por negação, como se o mundo estivesse recusando sua presença em cada camada da realidade. Quando a derrota se aproximou, não veio como surpresa, mas como conclusão lógica. E no instante em que Osíris impôs sua vontade final, não houve execução nem glória. Apenas a humilhação fria de ser considerado indigno, até mesmo, da morte. O chão se abriu sob os pés de Kratos, não em fendas violentas, mas em um afundamento suave e profundo, como um convite forçado ao esquecimento. E enquanto o mundo dos vivos se afastava, o sol ainda brilhava acima, intacto, como se nada tivesse acontecido. A queda foi longa, silenciosa, acompanhada por um ar que se tornava mais pesado a cada instante, carregado de ecos distantes e murmúrios que não pertenciam a uma única voz. Quando o impacto finalmente cessou, Kratos encontrou-se envolto por uma escuridão úmida e densa, onde o tempo parecia circular em vez de avançar. E foi ali, no coração do Duat, que ele compreendeu, não com palavras, mas com a clareza fria da experiência, que aquele não era um fim, mas um erro cuidadosamente calculado pelos deuses. O Duat não recebeu Kratos com violência imediata, mas com algo muito mais cruel, uma quietude espessa que parecia se infiltrar nos pensamentos, como se o próprio submundo tivesse sido construído para apagar vontades aos poucos, diluindo identidades, até que restasse apenas aceitação. O ar era pesado e úmido, carregado de um cheiro antigo de pedra molhada e incenso, esquecido, e a luz ali não vinha de uma fonte definida, mas de reflexos pálidos que se moviam lentamente, como lembranças que insistem em permanecer, mesmo quando deveriam desaparecer. À medida que Kratos avançava, sentiu a presença constante de algo que o observava. Não com olhos, mas com intenção. Uma força que tentava compreender seu peso, sua história, suas mortes acumuladas, como se cada passo fosse registrado em uma contabilidade invisível. O chão parecia responder a essa observação, tornando-se irregular, instável, e as paredes de pedra surgiam e se afastavam em silêncio, formando corredores que não levavam exatamente a lugar algum, apenas prolongavam a sensação de espera. Era um mundo feito para cansar, não para ferir, e essa foi sua primeira falha. O primeiro confronto não surgiu como um ataque repentino, mas como uma formalidade inevitável. Quando figuras moldadas pela função do julgamento se aproximaram, portando símbolos que reluziam com uma luz opaca, pesada demais para ser chamada de sagrada. A batalha que se seguiu não foi rápida nem caótica, mas lenta e esmagadora, como se cada movimento fosse travado dentro de um sonho viscoso, onde a força precisava ser arrancada do próprio corpo. Cada golpe de Kratos reverberava pelo espaço de forma estranha, produzindo ecos que demoravam a desaparecer. E com o passar do tempo tornou-se claro que o Duat não estava preparado para alguém que não buscava escapar, negociar ou implorar, mas apenas avançar. Quando as primeiras entidades caíram, não houve gritos nem explosões, apenas um silêncio ainda mais profundo, como se o submundo tivesse perdido uma engrenagem essencial e não soubesse como substituí-la. As almas ao redor começaram a se mover de forma diferente, não mais em filas ordenadas, mas em trajetórias erráticas, desviando-se,
colidindo umas com as outras, carregadas por uma inquietação crescente. O julgamento tentava se reorganizar, ajustando o peso da balança, evocando memórias antigas, erros passados, imagens de destruição, destinadas a quebrar o espírito. Mas cada lembrança evocada apenas tornava o silêncio de Kratos mais denso, mais concentrado, como se o ódio tivesse encontrado ali um espaço perfeito para se sedimentar. O combate seguinte foi mais intenso, não em velocidade, mas em impacto, com o próprio ambiente reagindo à recusa daquele intruso em se submeter. Colunas de pedra se partiram lentamente, abrindo fendas de onde escapavam lamentos abafados, e rios escuros começaram a transbordar de seus leitos artificiais, misturando-se ao chão e apagando os limites entre caminho e abismo. A luta tornou-se cinematográfica, não pela grandiosidade do movimento, mas pela sensação de que cada ação alterava o equilíbrio do lugar, como se o duê estivesse sendo reescrito golpe após golpe, quando uma entidade maior, guardiã direta do peso das almas, tentou se impor. O confronto assumiu uma escala diferente, com forças colidindo em ondas lentas que distorciam a percepção de distância e tempo. O impacto não destruiu apenas a forma do guardião, mas afetou a própria lógica do julgamento, fazendo com que a balança invisível oscilasse de maneira errada, incapaz de encontrar um ponto de repouso. Foi nesse momento que o Duat começou a errar de forma irreversível, pois ao tentar medir alguém que se recusava a ser pesado, expôs a fragilidade de suas próprias regras. Kratos permaneceu ali por um instante, cercado por um submundo que já não se organizava como antes, sentindo que algo havia mudado, não apenas ao seu redor, mas no próprio modo como aquele lugar existia. O Duat continuava vasto, antigo e poderoso, mas agora carregava uma imperfeição, uma falha silenciosa que se espalhava lentamente, preparando o terreno para algo muito maior do que uma simples fuga. À medida que Kratos avançava para as regiões mais profundas do Duê, o ambiente deixava de se comportar como um submundo organizado e começava a assumir a aparência de algo em processo de falha, como uma estrutura antiga, que mesmo ainda imponente, já não conseguia esconder as rachaduras que se espalhavam por dentro. O ar tornava-se mais denso, quase viscoso, carregado de um murmúrio contínuo que não vinha de vozes individuais, mas da sobreposição de milhares de destinos interrompidos, todos tentando encontrar um caminho que já não existia. O espaço ali parecia obedecer a uma lógica própria, curvando-se em arcos lentos, fazendo com que o horizonte nunca se mantivesse fixo, e cada passo de Kratos parecia provocar pequenas correções, como se o próprio Dua tentasse recalcular sua presença. Símbolos antigos surgiam gravados nas paredes, marcas de destinos selados muito antes de qualquer memória humana. E ainda assim, essas inscrições tremiam de forma quase imperceptível, reagindo à simples proximidade daquele que já havia rompido ciclos em outros mundos. Foi nesse cenário que as entidades ligadas ao destino se manifestaram plenamente, não como figuras agressivas, mas como forças que tentavam se impor pela inevitabilidade, envolvendo o espaço ao redor em camadas de repetição, fazendo o caminho parecer retornar sobre si mesmo, como se cada avanço fosse apenas uma ilusão cuidadosamente construída. A batalha que se seguiu não foi imediata, mas gradual, cinematográfica, em sua lentidão, com o ambiente se reorganizando a cada tentativa de contenção, criando a sensação de que Kratos lutava contra o próprio conceito de retorno eterno. Cada confronto era acompanhado por uma pressão crescente, não apenas física, mas existencial, como se o submundo estivesse tentando convencer aquele intruso de que tudo o que havia feito, tudo o que havia destruído, sempre o conduziria de volta ao mesmo ponto de dor. O peso dessas tentativas se acumulava, fazendo o silêncio dentro de Kratos se tornar ainda mais profundo, mais pesado, até que não restasse espaço para nada além da continuidade. Quando a resistência finalmente cedeu, não houve triunfo visível. Apenas a percepção de que algo fundamental havia sido desfeito, e o Dua
perdeu sua capacidade de forçar repetição. O colapso começou de forma sutil, com caminhos que já não levavam aos mesmos lugares, com rios que deixavam de correr em ciclos previsíveis, com almas que vagavam sem orientação clara, presas a um espaço que já não sabia como conduzi-las. A condução das almas, outrora precisa, tornou-se errática, e o submundo começou a se expandir e contrair de maneira irregular, como se estivesse respirando com dificuldade. A batalha, embora silenciosa, tinha escala monumental, pois cada avanço de Kratos desfazia mais um fio invisível que sustentava aquela ordem antiga. Foi então que a presença de forças maiores se fez sentir, não em confronto direto, mas em resistência concentrada, como se o Duat estivesse reunindo tudo o que ainda lhe restava para impedir a ascensão daquele erro persistente. O caminho à frente tornou-se mais íngreme, mais escuro, e o ar passou a vibrar com uma tensão contínua, sinalizando que o submundo havia chegado ao seu limite de tolerância. Kratos avançou sem hesitar, sentindo que aquela resistência final não era um obstáculo isolado, mas o último esforço de um sistema inteiro para preservar sua própria existência. E enquanto o Duat se distorcia ao seu redor, já não era possível distinguir onde terminava o submundo e onde começava algo novo, pois a ruptura não apontava apenas para uma saída, mas para uma ascensão forçada que mudaria, de forma irreversível, a relação entre o mundo dos mortos e o dos vivos. O Dua respondeu como um corpo antigo empurrado além de seus próprios limites, rangendo em cada camada, enquanto forças que haviam permanecido ocultas desde a criação do julgamento se reuniam no centro daquele espaço instável, tentando preservar o que ainda podia ser chamado de ordem. O Che, o tornou-se irregular sob os pés de Kratos, não em colapsos bruscos, mas em ondulações lentas, como se o submundo estivesse tentando respirar com pulmões que já não obedeciam, e cada passo fazia o ar vibrar com uma tensão grave, quase musical, como um lamento profundo que ecoava sem encontrar saída. Os grandes guardiões do Duat se manifestaram não como monstros isolados, mas como extensões vivas do próprio sistema que sustentava a passagem das almas, surgindo envoltos por símbolos antigos, correntes espectrais e luzes opacas que se moviam em padrões rituais. A batalha que se formou não teve início com explosões de força, mas com um silêncio pesado, seguido por movimentos lentos e precisos, como se cada gesto carregasse séculos de intenção acumulada. O espaço ao redor distorce a cada impacto, fazendo com que distâncias se alongassem e se contraíssem, enquanto fragmentos de pedra, luz e sombra flutuavam, suspensos, antes de cair lentamente, como se o tempo tivesse perdido a capacidade de acompanhar o conflito. Kratos avançava sem pressa, mas com uma determinação densa, sentindo que cada guardião derrotado não apenas cedia espaço físico, mas arrancava uma peça essencial da engrenagem que mantinha aquele mundo funcional. Quando as correntes que simbolizavam a condução das almas se romperam, não houve um som estridente, apenas um estalo abafado que se propagou como uma onda silenciosa, fazendo com que caminhos inteiros desaparecessem, substituídos por vazios profundos, onde antes existia direção. As almas ao redor começaram a se dispersar, Nico, mas em confusão, vagando sem compreender por que já não eram chamadas, guiadas ou julgadas. O confronto final no Duat assumiu uma escala quase abstrata, com forças colidindo em planos sobrepostos, como se a própria noção de lugar estivesse sendo desmontada. A cada golpe, o submundo perdia coesão, e fissuras de luz estranha surgiam no ar, revelando fragmentos do mundo dos vivos acima. Um céu dourado, visto por ângulos impossíveis, tremendo como uma miragem prestes a se desfazer. A ascensão não se abriu como um portal limpo, mas como uma ferida, rasgando o tecido que separava os reinos, sugando consigo pedaços do Dua que se recusavam a permanecer estáveis. Quando Kratos atravessou essa ruptura, não foi lançado de volta à superfície com violência imediata, mas emergiu lentamente, como alguém devolvido
a um mundo que já não o reconhecia por completo. A luz do sol tocou sua pele de forma diferente, agora mais fria, menos absoluta. E por um instante, o Egito pareceu hesitar, como se não tivesse certeza de permitir aquele retorno. A ferida entre os mundos começou a se fechar atrás dele, mas deixou marcas profundas, sinais de que o submundo não havia apenas falhado, havia sido alterado para sempre. Acima da terra, os templos ainda se erguiam, as cidades ainda respiravam, mas algo essencial havia se deslocado, pois sem um Duat íntegro, o ciclo da morte e do julgamento já não sustentava o mundo como antes. Kratos permaneceu imóvel por um breve momento, sentindo o peso daquele retorno, não como vitória, mas como continuidade, enquanto o vento carregava consigo um silêncio estranho, prenúncio de que a calamidade havia apenas mudado de cenário. O retorno de Kratos ao mundo dos vivos não foi anunciado por trovões, nem por sinais imediatos nos céus, mas por uma sensação difusa que se espalhou lentamente pelo Egito, como um arrepio profundo, percorrendo a espinha da terra. Os rituais continuavam por alguns instantes. Os sacerdotes ainda entoavam palavras antigas, mas havia algo errado no ritmo, um descompasso quase imperceptível que fazia os gestos perderem precisão e as orações ecoarem vazias, como se não houvesse mais ninguém do outro lado para ouvi-las. O mundo ainda parecia intacto, mas sua fundação invisível havia sido deslocada. Kratos avançou por esse cenário como uma presença que não precisava se anunciar, pois o próprio ambiente reagia antes de sua chegada, com sombras que se alongavam além do esperado, colunas que rangiam suavemente, mesmo sem vento, e a água do Nilo, que parecia perder, pouco a pouco, sua clareza habitual. As cidades não foram destruídas de imediato, pois a calamidade não se manifestava em explosões repentinas, mas em uma deterioração constante, cinematográfica, em sua lentidão, como se o Egito estivesse sendo obrigado a assistir a própria fragilidade se revelar camada por camada. As primeiras manifestações divinas surgiram não como confrontos diretos, mas como tentativas desesperadas de contenção, com deuses menores e avatares rituais emergindo entre templos e praças, buscando restaurar a sensação de normalidade que já não se sustentava. Cada batalha assumiu um ritmo solene, quase cerimonial, com forças colidindo em ondas lentas que faziam o ar vibrar e a luz oscilar, e a cada queda, algo essencial se perdia, não apenas poder, mas significado, como se os conceitos que sustentavam a vida cotidiana estivessem sendo arrancados, um a um. Os mortais começaram a perceber que não se tratava de uma guerra comum, pois não havia um exército para enfrentar, nem um inimigo visível a ser contido, apenas a certeza crescente de que os deuses, outrora absolutos, estavam recuando, falhando ou desaparecendo. As histórias transmitidas de geração em geração começaram a se desfazer na prática, e o medo que se espalhava não vinha da destruição imediata, mas da ausência súbita de respostas, da sensação de que o mundo precisava continuar sem o amparo de forças superiores. E enquanto isso nos domínios elevados, os deuses remanescentes observavam o avanço de Kratos com uma compreensão amarga de que o erro já não podia ser corrigido com julgamentos ou punições exemplares. Aquilo que fora enviado ao submundo para ser esquecido, retornara alterado, não mais como um intruso isolado, mas como uma consequência inevitável. E cada passo seu pelo Egito reforçava a percepção de que o panteão não estava diante de um adversário comum, mas de um processo de extinção em andamento. No centro desse colapso silencioso, Kratos seguia adiante sem hesitação, sentindo que o mundo ao redor começava a ceder não por força direta, mas por esgotamento, como uma estrutura antiga, finalmente obrigada a admitir que já não conseguia sustentar seu próprio peso. A guerra contra o panteão egípcio havia deixado de ser um confronto isolado e se transformara em algo mais amplo e definitivo. Uma marcha contínua que avançava não apenas contra deuses específicos, mas contra a própria ideia de permanência divina. O Egito já não fingia normalidade quando Sati decidiu agir, pois o mundo havia perdido a delicadeza necessária para sustentar ilusões. E o caos que se espalhava
não era mais difuso, mas concentrado, apontando para um único ponto onde a ordem havia sido ferida de forma irreversível. O ar tornou-se mais seco, mais cortante, carregado de uma tensão que fazia os horizontes parecerem mais próximos do que deveriam, enquanto tempestades de areia começavam a se formar sem aviso, girando lentamente como círculos rituais que anunciavam não proteção, mas confronto. Sati surgiu como uma presença agressiva e inquieta, moldada pela violência e pela instabilidade, não tentando esconder sua natureza, mas assumindo-a por completo, certo de que o caos sempre encontra uma forma de se impor quando a ordem falha. O encontro não começou com impacto imediato, mas com um alinhamento estranho do ambiente, como se o mundo tivesse se ajustado para assistir à colisão de duas forças que jamais deveriam ocupar o mesmo espaço. A batalha que se seguiu foi cinematográfica em sua intensidade controlada, com movimentos amplos e pesados, cada golpe reverberando pelo deserto em ondas lentas que levantavam muralhas de areia e faziam o céu oscilar em tons avermelhados. Sati tentou impor domínio por imprevisibilidade, distorcendo o terreno, mudando direções, fazendo o próprio espaço parecer instável, mas encontrou em Kratos algo que não se desorganizava, apenas avançava, indiferente às tentativas de confusão. O confronto assumiu um ritmo quase hipnótico, com forças colidindo em ciclos repetidos, até que a vantagem do caos começou a se dissolver diante de uma fúria que não buscava surpreender, apenas terminar. Quando Sati caiu, não houve espetáculo, nem celebração. Apenas a sensação de que uma peça essencial havia sido removida do tabuleiro, deixando o panteão exposto e vulnerável. Com a queda do executor, o Egito sentiu um silêncio diferente, mais profundo do que qualquer outro até então, pois mesmo o caos, que sempre fora parte do equilíbrio, havia sido silenciado. Esse vazio não trouxe alívio, apenas a confirmação de que nada mais restava entre Kratos e o coração do panteão. Acima, o céu começou a reagir de forma mais evidente, o brilho do sol tornando-se irregular, pulsando com intensidade variável, sinalizando que Ra já não observava a distância, mas sentia, em sua própria essência, o avanço inevitável daquele que se aproximava. Kratos seguiu adiante, atravessando um mundo que já não oferecia resistência significativa, sentindo que cada passo o aproximava de um confronto que não seria apenas físico, mas simbólico, pois enfrentar o sol significava confrontar o último pilar de uma ordem que havia decidido tocar aquilo que não compreendia. O caminho à frente não era mais marcado por cidades ou templos intactos, mas por ruínas silenciosas, espaços vazios onde a presença divina havia recuado, preparando o cenário para um desfecho que não poderia ser evitado. O caminho até os domínios solares não se parecia com uma ascensão comum, pois à medida que Kratos avançava, o próprio céu parecia se dobrar em camadas lentas de luz e calor, como se o sol estivesse sendo puxado para mais perto da terra, pesado demais para permanecer distante. O ar tornou-se rarefeito e vibrante, carregado de um dourado intenso que fazia as sombras desaparecerem por completo, deixando tudo exposto, nu, sem refúgio possível, como se aquele fosse um lugar onde nada pudesse ser ocultado, nem mesmo a fúria acumulada ao longo de eras. Ra não surgiu como um guerreiro apressado, mas como presença absoluta, preenchendo o horizonte com uma luminosidade que pulsava em ritmos profundos, quase orgânicos, e por um instante o mundo pareceu suspenso, mantido apenas pela vontade de continuar existindo. A batalha começou, sem ruptura, brusca desenvolvendo-se de forma solene e esmagadora, com ondas de luz que se expandiam lentamente, empurrando o espaço ao redor, fazendo o chão vitrificar sob o calor constante, enquanto o tempo parecia desacelerar para observar cada movimento. Kratos avançou contra aquela luz como alguém que já não distinguia dor de propósito, sentindo o peso de cada passo, não como resistência, mas como confirmação de que o confronto não poderia mais ser evitado. O choque entre fúria e ordem
não produziu um único impacto decisivo, mas uma sequência de colisões prolongadas, cinematográficas, em sua duração, onde a luz tentava impor permanência e a força bruta insistia em continuidade. Fragmentos incandescentes caíam do céu, como chuva lenta, o horizonte ondulava, e a própria noção de dia começava a falhar, alternando-se entre clarões excessivos e momentos de penumbra dourada. Ra tentou sustentar o mundo, reunindo o que restava da Maat impulsos concentrados, mas encontrou resistência não em negação consciente, e sim na recusa absoluta de alguém que já havia sido privado de tudo. Quando a luz começou a vacilar, não houve escuridão imediata, apenas um cansaço visível no próprio céu, como se o sol estivesse perdendo a força de continuar ascendendo. O confronto se estendeu até que a presença solar já não conseguisse sustentar sua própria forma. E no instante em que cedeu, o mundo não explodiu, apenas entrou em um crepúsculo eterno, onde o dia não avançava, nem se encerrava por completo. A queda de Ra não destruiu o Egito de uma vez, mas retirou dele o eixo que mantinha tudo em movimento, deixando o mundo suspenso em uma existência estranhamente silenciosa. Kratos permaneceu ali por um breve momento, envolto por uma luz enfraquecida que já não julgava nem comandava, sentindo que a guerra havia alcançado seu fim, não porque a fúria se extinguira, mas porque não restava mais ninguém para enfrentá-la. Ao se afastar, deixou para trás um Egito que precisaria reaprender a existir sem deuses, sem ciclos absolutos, sem a promessa de que tudo retornaria ao lugar de origem. O mundo continuou, pois sempre continua, mas carregando agora a memória de um erro antigo, transmitida em sussurros e fragmentos de histórias. Lembrando que existem forças que não devem ser testadas, apenas reconhecidas quando já é tarde demais. E em algum ponto além das areias e do crepúsculo interminável, Kratos seguiu adiante. Não como governante de ruínas, mas como a lembrança viva de que, quando os deuses decidem tocar aquilo que não compreendem, o próprio sol pode aprender a cair.